comprar uma casa pronta ou construir a sua? Esse dilema a gente enfrenta todos os dias aqui na imobiliária e hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Esse é o SG Play e aqui a gente responde as principais dúvidas do mercado imobiliário de Juiz de Fora. Vitor, não tem certo, não tem errado, a gente está aqui para falar as nossas percepções de mercado. E aí, a gente tem um bom exemplo que você está num desses temas agora. Me fala, comprar uma casa ou construir a própria casa? Quais são as diferenças principais desses dois modelos na sua visão? Diogo, tema realmente complicado, porque uma das principais coisas que acabam acontecendo é uma falsa ilusão de que construindo a sua casa você vai economizar. A gente já cansou de ver vários clientes que acabaram gastando muito mais do que teriam feito se comprasse uma casa. No mercado de hoje, por exemplo, que a gente está falando de um mercado no qual o custo de material de construção subiu tanto, talvez comprar uma casa pronta, não só o tempo que você vai gastar de obra, talvez saia mais barato até do que construir. Mas, claro, a gente entende também que existe a pessoa que tem aquele sonho, né, de fazer o seu projeto. Como você. Como eu. Tem esse sonho de fazer o seu projeto, definir como é que você quer as coisas, acompanhar aquela obra e ver aquilo ficando pronto. Então, a grande verdade é que não tem regra. Depende do que vai ser bom para você. Mas não é a coisa mais simples do mundo como todo mundo pensa. Uma coisa interessante que a gente tem que analisar é sempre o momento da pessoa. Porque uma obra, entre comprar terreno, aprovar projeto, fazer o projeto, começar a obra, entregar a obra, a gente está falando aí de pelo menos 2 anos quase, 1 ano e meio, 2 anos. Então, você primeiro tem que entender que você tem que fazer um planejamento futuro para conseguir construir a sua casa, enquanto às vezes você consegue comprar uma casa pronta e mudar amanhã, né? Outro ponto importante é que a modalidade de um financiamento, caso a pessoa precise, é diferente de comprar uma casa pronta para quem vai fazer uma construção com financiamento junto. Um dos pontos que eu acho mais importante ressaltar, Diogo, que eu acho que as pessoas esquecem na hora de fazer a análise de construir uma casa, é que diferente do jeito que a gente costuma falar para apartamentos, ou seja, custa X mil reais aquele metro quadrado. A gente esquece que no apartamento, no prédio, tem a estrutura, tem a garagem, todo o resto. E a gente considera o metro quadrado só da porta para dentro. Na verdade, lá na hora de construir sua casa, cada milímetro quadrado daquela obra do seu terreno faz parte do seu custo. E às vezes a gente faz um projeto e às vezes dentro da sua casa talvez seja do tamanho de um apartamento, de um bom apartamento ali, né, 100, 200 metros quadrados, por exemplo. Só que você esquece que para aquilo estar lá, tem no entorno mais 100, mais 200 metros quadrados de construção. Mais um muro. Mais o muro, a área externa, o jardim, a garagem, que não estão à sua conta, que você esqueceu às vezes. Não, eu quero uma casa simples, de 150 metros quadrados, por exemplo, uma casa não tão grande assim, 140, 150 metros quadrados. Não, mas além desses 150, tem a garagem, tem o espaço gourmet, tem o jardim, se for um terreno em declive, tem a parte de baixo, se for um terreno em aclive, tem a retirada de terra. Então, não é tão simples quanto se pensa. Ou seja, não é para desmotivar, pelo contrário, mas é para você fazer de forma consciente. Portanto, um bom arquiteto nessa hora vai fazer toda a diferença. Um bom construtor vai fazer toda a diferença para poder te auxiliar e você entender que não é só aquela casinha, aquela coisinha ali. Telhado, um monte de coisa que não entra na nossa conta inicial quando a gente vai falar de apartamento. E vou falar mais uma coisa, que muita gente não pensa na hora de fazer a obra. Só faz o cálculo desse metro quadrado que você falou, quando faz muito, faz do terreno, do muro, etc e tal, e no final tem que documentar. Exatamente. Aí vem custo de cartório, custo do INSS que tem que ser recolhido, que é a parte mais cara da documentação ao final, a BITS, o despachante que estiver envolvido, ou seja, tem uma série de coisas, projeto, tem muita gente que acha que o projeto é só o projeto arquitetônico, e na verdade você precisa de uma série de projetos complementares. Você descobriu isso. Acabei de perceber que o custo do projeto complementar é o mesmo custo do projeto do que eu paguei de projeto arquitetônico, né? Então, tem muita coisa envolvida, ou só seja... para esclarecer, pessoal, o que é o projeto complementar? Aquele projeto que vai falar das instalações elétricas, hidráulicas, fundação, se você quiser instalação de alarme, para-raio, toda a estrutura da casa do que vai estar envolvido naquilo, que muitas vezes a gente acaba não pensando quando a gente vai falar lá do projeto arquitetônico. E isso é outra empresa que faz, é outro tipo de profissional que vai fazer esses projetos. Bom, muito legal. Não tem certo e não tem errado, como a gente falou desde o início. É estudar o seu momento
e estar consciente para, no caso de uma construção, não achar que é só uma continha matemática simples, né? Você tem que levar em conta, inclusive, a oscilação de mercado. A gente ouve todo dia aqui o quanto que no último ano o custo da construção disparou, né? E se você não tivesse calculado essa possibilidade de margem lá atrás, o seu custo vai extrapolar. E não tem nada pior do que uma obra parada no meio do caminho. Exatamente. Até o próximo SG Play. Mande suas dúvidas. Aqui é o lugar da gente falar do mercado imobiliário.